Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus? A paz do Senhor Jesus seja convosco. Salmo 51. Davi inicia dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua bondade ou benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi inicia esses salmos falando a Deus sobre o pecado dele, confessando ao Senhor os pecados que ele tinha cometido, deixando claro ao Senhor que ele tinha consciência dos pecados dele. Nós conhecemos Davi, que era pastor de ovelhas e depois foi levantado como rei. Em certa feita, o exército de Davi estava em guerra, mas Davi não saiu para a guerra juntamente com o teu exército. Davi ficou ali, no palácio, e nisto nós já conhecemos a história, mas eu vou dar uma resumidinha. Às vezes tem alguém aqui que não conhece a história, essa parte da história de Davi. Davi ficou no palácio. Quando ele foi, vou chamar de sacada, ele viu uma mulher ali tomando banho e ele pediu que levassem essa mulher até ele, possuiu ela como se fosse mulher dele, mas ela era esposa de um general do exército dele. Enfim, a mulher engravidou. Davi preparou uma cilada para que o esposo dela voltasse à guerra e fosse morto. E ele ficou com a esposa e a esposa estava grávida. Davi, por mais que tivesse cometido pecados, ele não se atentou, ele seguiu a vida normalmente, falando do Senhor, seguiu todos os afazeres e ele não se conscientizou daquilo que ele tinha cometido. Então, Deus envia o profeta Natan aqui em 2 Samuel, capítulo 12, para que o profeta Natan fosse até Davi e Davi reconhecesse a sua situação, a sua condição. E é assim que acontece conosco também. Nós que temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem sempre buscar nos aconselhar das nossas falhas, dos nossos pecados. Mas às vezes, se nós estamos desapercebidos, sem vigiar, nós não permitimos que o Espírito Santo fale realmente. Ou seja, o Espírito Santo fala, mas nós não estamos em condição de ouvir. E aconteceu assim com Davi. Quando o profeta Natan chegou até Davi, conscientizou ele do pecado, Davi se arrependeu. E o profeta Natan proferiu palavras da parte do Senhor de perdão para Davi. Porque não é questão somente de pecado, é questão de reconhecer o pecado, voltar atrás e se arrepender. Houve uma consequência. O filho que Betseba estava esperando de Davi, ele nasceu e depois a criança morreu, porque foi consequência daquilo que tinha acontecido. E a partir daí, Davi vem e escreve o Salmo 51 e deixa para nós este exemplo e inspiração, que ele vai até diante do Senhor e ele pede perdão para o Senhor, para que o Senhor venha apagar as transgressões dele, os pecados que ele havia cometido. Eu já li alguns versos, eu vou ler o 7. O 3, Davi diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi antes ele não reconhecia, mas ele passou a reconhecer depois que o Senhor conscientizou ele dos pecados dele. O 8, verso 8, ele diz assim, 7.
Purifica-me com o isopo. O isopo é uma erva que ela tem propriedades anti-inflamatórias, ou quer dizer, desinflama o organismo. E trazendo para o espiritual, eu vou dizer, desinflama aquele ego inflado que às vezes a gente pode ter. Ela tem propriedade também anti-inflamatória, que eu já disse, antisséptico. O antisséptico, nós sabemos que ele serve para fazer limpeza. Asepsia, ele mata algumas bactérias. E ele também é expectorante. E ele serve para aliviar a tosse também. Ou seja, ele tira o catarro do pulmão. Ele tem propriedades para limpar o pulmão. Também disse dele que ele serve contra asma, renite, bronquite, e ele é um poderoso diurético, protegendo o fígado e os rins. É por isso que Davi, neste momento aqui do Salmo 51, o Davi, ele vem usar essa expressão e esse comparativo, que purifica-me com o isopo, porque o isopo era uma erva que era usada naquele tempo. E eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Porque é este o poder que nós recebemos através de Cristo Jesus, que o Senhor entregou ao Senhor Jesus, um poder que nos alcança, poder de perdoar pecados. Aí ele diz no 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que o Senhor esmagou. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus é esse. Cria em mim, ele diz, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável ou inabalável. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quantas vezes os nossos corações estão assim diante do Senhor? Não tem pureza, está contaminado com coisas, com várias situações. Eu não vou exemplificar porque isso serve como um alerta, mas também vai servir como uma reflexão para nós. Como está o nosso coração? Porque a palavra de Deus vem dizer que nós devemos guardar o nosso coração, porque as fontes de vida, elas procedem do coração. Então, é uma área em nós que é muito atacada. O inimigo ataca, usa pessoas, às vezes os nossos sentimentos e os nossos pensamentos também acabam contaminando o nosso coração. E aí Davi pede isso, e renova em mim um espírito estável. Ele diz no 11, não me lances fora da tua presença, porque ele sabe ali que não tem nada mais importante do que a presença do Senhor, e não retire de mim o teu Santo Espírito. O que eu acho interessante é que nesta época o Espírito Santo ainda não tinha sido anunciado, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus não tinha dito ainda que ele enviaria um outro Consolador depois que ele fosse para o Pai, mas Davi já mencionava o Espírito Santo de Deus. E Davi o 11 é muito bonito, porque Davi diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, porque o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. E o Espírito Santo, ele é santo também, ele necessita que a habitação dele seja santificada para que o Espírito Santo esteja em nós. Ele diz no 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha que coisa linda. Restitui, porque existe alegria na salvação no Senhor. Ele diz assim no 12, então eu ensinarei os transgressores, ou aqueles que cometem pecado, os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele diz, depois que eu for perdoado, depois que o Senhor
me entregar a alegria da salvação. Depois que eu tiver o meu coração restaurado no Senhor, aí eu vou falar com os transgressores e essa palavra vai fazer efeito, porque eles vão se converter ao Senhor. Ele vai dizendo para Deus livrar ele dos crimes de sangue, porque ele era um homem de guerra, ele derramou muito sangue. E ele vem falar que Deus, ele não se alegra de sacrifícios e nem de holocausto, porque se fosse suficiente, eu daria ao Senhor. Aí ele diz assim: o sacrifício aceitável ao Senhor é um espírito quebrantado. E o coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Porque o que o Senhor requer de nós é isso, que nós venhamos entregar o nosso coração a Ele. Porque Ele não vai rejeitar um coração que vem quebrantado, derramado, humilhado, se humilhando perante a presença do Senhor. Ele aceita, Ele recebe. Aí Ele diz: faze o bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Deus é bom. E Ele pede que Deus venha fortalecer Ele. Até mesmo quando Ele fala, os ossos que o Senhor quebrou, Senhor, venha fortalecer e edifica os muros. Ou seja a minha proteção, me fortalece no Senhor. Aí Ele termina assim: então te agradarás dos sacrifícios, da justiça. Então te alegrarás de sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o seu altar. Naquela época, a forma de que os pecados eram perdoados eram sacrificando. Mas Davi vem mostrar que o que Deus quer é reconhecimento do pecado, é se voltar do mau caminho, se arrepender, se quebrantar ao Senhor, entregar o coração e continuar. E Davi mostra que a alegria na salvação. E Davi mostra que não há nada mais importante do que ter o coração quebrantado, para que o Espírito Santo permaneça habitando dentro de nós. E para que o Senhor não se afaste de nós. E para que nós não sejamos rejeitados. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente. E que o Espírito Santo de Deus continue falando através dessa palavra em vossos corações. Deus abençoe em nome de Jesus e no próprio nome dele. Amém?